Meus amados, graça e paz seja com todos, e quero convidá-los nesta oportunidade a estarmos refletindo no texto bíblico de Mateus, capítulo 25 a 34, quando o Senhor Jesus está tratando sobre as ansiedades do ser humano. E queremos ver neste texto o ensino do Senhor Jesus sobre a operação da fé cristã nas necessidades. Então, como que a fé deve operar a vida do cristão em face das suas necessidades? Você é alguém ansioso? Eu sei que todos nós, em determinados momentos da nossa vida, temos ansiedade, seja em grau, pouco grau ou muito grau, nós sofremos de ansiedades na nossa vida. E o texto que o Senhor Jesus diz, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Parece um pedido impossível de Jesus para pobres seres humanos como nós. E ele termina aquele texto dizendo o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, é o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. A revista Super Interessante trouxe um artigo certa vez dizendo sobre a epidemia da ansiedade. Nós vivemos hoje a epidemia do coronavírus, mas aquele artigo trazia a epidemia da ansiedade. A Organização Mundial de Saúde certa vez afirmou naquele texto trazido pela Super Interessante uma afirmação dizendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo atualmente. E uma pesquisa feita diz que 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. Ou seja, mais de 20 milhões de pessoas estão doentes com a ansiedade. E esse percentual é quase 3 vezes maior, segundo a Organização Mundial de Saúde, do que a média mundial. Então, o brasileiro é o cidadão mais ansioso do mundo. A ansiedade é algo natural no ser humano. Isso mostra a pequenez, as dificuldades que ele enfrenta, a força, a resistência que ele tem diante de problemas que são maiores do que suas forças tantas vezes. O problema da ansiedade é quando ela chega a ser patológica, doentia. E nesse estágio que a Organização Mundial de Saúde afirma que se tem gasto cerca de $1 trilhão por ano com medicamentos e tratamento da ansiedade. É muita coisa. E muitos são os sintomas patológicos da ansiedade no ser humano. Muitos sofrem de insônia, irritabilidade, dificuldade em concentração, inquietação, fadiga, humor deprimido, mau humor, enxaquecas, dores de cabeça, dores musculares, taquicardia, esquecimento com facilidade, dificuldade em lidar com o passado, lidar com situações, excessiva preocupação com o futuro, com o amanhã, roer unhas, sensação de solidão, dificuldade em terminar as coisas que começa, uma autocobrança exagerada, também descontrole emocional em situações simples do dia a dia. São alguns sintomas. As causas das ansiedades são várias. Assim como os sintomas são os mais diversos, as causas também podem ser mais diversas. Um simples transtorno pós-traumático, a perda de alguém amado, de ver esse coronavírus cerceando a nossa vida, a nossa liberdade, o nosso ir e vir, a inquietação com recursos financeiros que eles têm trazido problemas, familiares que têm perdido a vida com tudo isso,
e a gente pode se tornar ansioso ainda mais com situações como esta. O Dr. Augusto Cury, em um de seus livros, ele classifica a ansiedade como a síndrome do pensamento acelerado. Ele afirma que nós estamos estimulando excessivamente o nosso cérebro por estarmos tão conectados com o mundo. A tecnologia nos proporciona termos notícias variadas, instantâneas. Um fato que antes a gente levaria dias para saber, a gente o sabe instantaneamente. E não conseguimos assimilar tantas informações que chegam constantemente e o nosso cérebro fica estressado com tudo isso. Síndrome do pensamento acelerado. Veja, por exemplo, o que as TVs estão fazendo com a população brasileira nesses dias. Gerando pavor, temor, insegurança, mais do que se devia. É mais produção de pavor, medo e terror do que esperança. O problema é que, nesta era tecnológica em que nós vivemos, estamos também pouco conectados, ou mesmo desconectados com o Senhor que rege esse mundo, que rege a nossa vida. A espiritualidade cede lugar a ceticismo, a um vazio e ao medo. Não nos descansamos por meio da fé e na providência do nosso Deus. Deus parece estar distante e não gerando qualquer situação a favor de seus filhos. O pano de fundo deste texto do Senhor Jesus Cristo é interessante porque é o Sermão da Montanha. E poucos versículos anteriores, capítulo anterior, versículos 19 até o versículo 21, Jesus está tratando sobre o tesouro e a segurança, é aquilo que produz segurança no coração do homem. E Jesus diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus estava abordando sobre o homem que faz do dinheiro o seu Deus, a sua confiança, o endeusamento do dinheiro na vida do ser humano. A fortuna, gerando a ele segurança, dando a ele estabilidade, dando a ele confiança, prazer do dia de hoje e segurança para o dia de amanhã. Versículos 22 até o versículo 23, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver Jesus dizendo que os olhos do ser humano, os olhos do homem, se forem bons, vai produzir coisa boa, saúde no ser humano. Mas se os seus olhos, se a visão que você tem é má, se os seus olhos são maus, todo o teu corpo vai estar doente. Teu espírito vai estar doente. Essa visão pode ser saudável, contudo, se a visão é má, fará o homem e a sua alma doentios. Versículo 24, Jesus diz da impossibilidade do ser humano servir a dois senhores. Diz, ou se devotar a um e aborrecer o outro. E ele diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus está dizendo que é impossível riquezas gerar de fato contentamento, segurança plena no ser humano. Jesus trata sobre quem governa a nossa vida e em quem está depositada a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé. Se nós confiamos, se a nossa fé está fiada no Deus que produz riquezas ou nas riquezas de Deus. Em quem realmente confiamos? Em Deus, nas coisas de Deus ou em nós? Quais os valores podem fazer sossegar a nossa alma? Em quem confiamos de verdade? No Deus que criou todas as coisas ou nas coisas que Deus criou? Então, como agem os homens diante das suas necessidades, diante das suas ansiedades? Como é que o cristão, o crente em Jesus, aquele que professa Jesus Cristo, deve agir diante das ansiedades da vida? Porque elas vão chegar, elas vão bater à nossa porta, elas vão estar presentes no nosso viver.
Jesus diz taxativamente para nós: não andeis ansiosos pela vossa vida. É interessante que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, dá essa mesma instrução aos filipenses, em Filipenses 4, versículos 6 e 7, quando ele diz assim para a igreja de Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Pedro também, apóstolo de Jesus, faz a mesma afirmação, a mesma exortação aos seus leitores, quando na primeira carta, capítulo 5, versículo 7, diz: lançai sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o cristão e as suas necessidades, como tratá-las? O que a fé cristã pode fazer nesses momentos? Jesus nos ensina nesse texto sagrado que a fé no Pai Celeste nos permite ver o seu agir providente. E ele diz: observai, olhai. Jesus diz que os seus discípulos precisam ser mais observadores. Observai as aves dos céus, considerai os lírios do campo. E ele diz que Deus cuida de cada um deles. Assim, observem isso. Então, a fé nos permite ver o agir de Deus nas circunstâncias naturais da vida, nas circunstâncias adversas da vida. Há bênçãos de Deus em todo o tempo, há cuidado de Deus em todas as circunstâncias. Olhai, diz o Senhor Jesus. A fé nos demove dos nossos próprios esforços existenciais para aquilo que Deus está realizando. Essa fé nos reporta de nós mesmos para o agir de Deus, na providência de Deus. Lembrando de que Deus é pastor e Deus é pai, Ele cuida das suas ovelhas, Ele cuida dos seus filhos. Versículos 26 e versículo 32, parte B, diz que Deus sustenta as aves do campo, Deus sustenta o lírio do campo, Deus sustenta sua criação. Deus veste. E versículo 32, o Senhor Jesus diz: Deus sabe, é vosso Pai Celeste, sabe todas as coisas que precisais. A fé no Deus da providência delimita as nossas preocupações e delimita as nossas angústias. Ele cuida, Ele responde, Ele sabe, Ele ouve. A fé no Deus que cuida nos aquieta o inquieto coração e nos faz descansar no nosso Pai Celeste. Um psicólogo analisou as principais características em vários de seus pacientes. Ele, fazendo essa pesquisa, ele verificou que 40% dos seus pacientes estavam preocupados com coisas que com certeza nunca iriam acontecer na vida delas. Coisas tão hipotéticas. E 30% de outras pessoas, dos seus pacientes, estavam preocupados com coisas acontecidas no passado e ainda carregavam angústias no coração por coisas há anos atrás, tempos passados. E na pesquisa ele conclui que 12% daqueles que foram pesquisados tinham medo de coisas futuras que pudessem acontecer, tal como perder a saúde, embora a única doença fosse da sua mente, sua imaginação. E a conclusão da pesquisa diz que 18% tinham outras preocupações que angustiavam o seu coração. Mas o médico descobriu que, em geral, as ansiedades não tinham nenhum fundamento. As ansiedades tinham como fundamento hipóteses, coisas hipotéticas e imaginárias. Sofrimento por antecipação, sofrimento por pequenez e fraqueza, diante de coisas imaginárias
que podem fazer o ser humano perder qualidade de vida, perder a saúde, perder a vida. Segunda coisa que nós encontramos nesse texto sagrado que o Senhor Jesus ensina a mim e ensina a você, é que a fé celeste gera uma filosofia de vida totalmente diferente no discípulo de Jesus. Que a fé no Pai Celeste gera contentamento naqueles que são do Senhor. Eles aprendem a ter contentamento. E isso é uma arte no tempo em que nós vivemos hoje, porque o consumismo e o materialismo geram uma insatisfação na nossa sociedade. A incredulidade gera descontentamento. O consumismo, o humanismo, o materialismo sem limites, essas ideologias sem Deus, sem a operosidade da fé, vão gerando esvaziamento no ser humano, resultando uma geração materialista, uma geração consumista, uma geração insatisfeita, inconformista, insaciável e segura. Essa filosofia humanista que vivemos nos nossos dias gera seres patéticos, céticos e insaciáveis. Porém, a fé no Pai Celeste gera prazer no pouco que Deus nos dá. Contudo, o pouco que Deus nos dá sempre será suficiente aos filhos de Deus. O exercício da fé contente gera contentamento, serenidade, e na sua falta gera tudo isso que nós falamos agora. Mas o descanso na fé substancializa a provisão divina. Descansa o coração e potencializa a provisão divina. O cristianismo de hoje, que mais vale ter do que ser, não procede do Senhor Jesus. Todas as coisas são para o nosso uso. Deus gerou todas as coisas. E Deus pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem dos que são seus. A fé no Pai Celeste nos leva dos valores pessoais para os valores do reino de Deus. Jesus faz uma pergunta: não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Porém, a incredulidade nos faz raciocinar assim diante de dificuldades e nas ansiedades. Sim, a vida é mais do que o alimento, mas o que é a vida sem o alimento? Sem o alimento, o que será da vida? Eis aí a porta, a ansiedade, o fundamento na incredulidade. O cristianismo de hoje e a providência divina não têm andado de mãos dadas, infelizmente. Somos cristãos inseguros, seres inquietos, descontentes, crentes que só são felizes se as coisas vão bem, crentes que só são felizes se há prosperidade, não aprendem a viver em contentamento toda e qualquer situação. O grande cientista Albert Einstein disse certa vez: há duas maneiras de se viver uma vida. Uma é como se nada fosse milagre, e a outra é como se tudo fosse um milagre. A inquietação humana é cega, pois não vê o cuidado de Deus e os milagres de Deus em todo o tempo. E os milagres de Deus demonstrando a sua sustentação e a preservação de todas as coisas que Ele criou. A fé no agir de Deus nos diferencia do incrédulo e do mundo, diz o Senhor Jesus Cristo. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Nossa alegria, nosso contentamento com Deus não se firma no que Deus pode dar, mas naquilo que Deus é provedor. Nosso Pai é celeste, mas Ele cuida dos seus filhos terrestres, porque são seus. Que ações mais a fé produz no crente em tempos de ansiedade? O texto nos responde. A fé no Pai Celeste nos leva a agir com ações coerentes como filhos de Deus. Jesus Cristo garante que se agirmos como filhos de Deus, buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, colheremos resultados melhores e maiores e mais eficientes. O mundo em que vivemos inverteu os seus valores, inverteu os nossos valores. O mundo em que nós vivemos nos quer tolher de olhar para o alto, mas de olhar para agora. Não quer saber do reino futuro, quer saber do reino agora. O imediatismo, o pragmatismo e o consumismo invertem os valores e o agir dos cristãos. Nos leva a agir incoerentemente como filhos de Deus tantas vezes. Eis as ações que Jesus espera ver naqueles que são seus. Se eu e você professamos Jesus Cristo, o Senhor Jesus espera de você, espera de mim, que não nos inquietemos. E esta é a exortação de Jesus. Não vos inquieteis, como bem exortou o salmista Davi. Salmo 62, versículo 8, ele diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Não vos inquieteis. Salmo 27, 14, diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor, não vos inquieteis. Salmo 42, o versículo 5 diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu, não vos inquieteis. Salmo 46, 10, é uma lista enorme, né? Vamos ficar por aqui. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus disse no passado: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Jesus disse para nós agora no Novo Testamento: não vos inquieteis. Aquietai-vos. Segunda coisa que Jesus espera de você e de mim, em tempo de crise, momento de ansiedade: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É tempo de agir como servos de Deus, de joelhos no chão orando ao Senhor, de olhos elevados para os céus, de corações abertos para o agir de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A primazia do reino de Deus na vida do cristão é a ação mais acertada e coerente que ele pode ter, que nós podemos ter. O Deus do reino é o agente da provisão. Ele tem a chave da provisão. E ele diz com certeza para aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescentará. Não se preocupem com o amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta o dia, seu próprio mal. O amanhã, se Deus prover, virá. Mas no dia que se chama hoje, Deus proverá. Nossa mente e coração devem ser guardados deste mal. A ansiedade é uma ação de impotência. Confiança na provisão divina e a busca do reino de Deus dão resultados maiores e melhores, que nos levam a agir com coragem ante o mal do próprio dia e a prevalecer ante ele. Levam-nos das ações coerentes a ações coerentes mediante a fé no Senhor, a enfrentar o mal do dia a dia, no exercício da fé, naquele que tudo provê e que tudo pode, aquele que acrescentará todas as demais coisas, é o nosso Pai Celeste. É Ele que nos livra das nossas inquietações
mediante a nossa fé. Cristianismo que anda pelo que vê, que anda pelo que toca e não mais por fé e esperança, não procede do Senhor Jesus Cristo, mas do homem, do mundo que crê em si mesmo. Ou quanto muito, o homem que crê e espera do próprio homem. Mas maldito é o homem que espera do homem. Deus é provedor. Paulo, discípulo do Senhor Jesus Cristo, lembra o final agora a sua palavra. Quando ele aconselha aos filipenses, aconselhamos a cada um de nós hoje. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma. Eis a oportunidade da igreja andar em ação nesses dias de tanta ansiedade que nós vivemos no nosso país. Eis a oportunidade de testemunhar, glorificar do nosso Pai Celeste, que está nos céus, mas que atua na terra, socorrendo aqueles que estão aflitos ao nosso redor. Essa pandemia é tempo de termos fraternidade, comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Se atentarmos para a exortação pastoral de Jesus, não andeis ansiosos. Buscar o reino de Deus, provaremos o melhor do reino de Deus para a nossa vida. Como opera a fé cristã? Nós vimos a fé no Pai Celeste nos possibilita ver o agir de Deus e os milagres de Deus todo dia. A fé no Pai Celeste gera contentamento e quietude nas mais reais necessidades nossas. A fé no Pai Celeste e a busca do seu reino nos leva a agir como filhos de Deus, coerentes, que buscam o reino de Deus e experimentam as demais coisas que Deus acrescenta em nossa vida. O que você fará quando a ansiedade bater a sua porta? Ou o que você está fazendo agora diante dessa ansiedade que nós estamos vivendo? Deus guarde o seu coração. É tempo de vivermos pela fé. Deus cuida de cada um de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Cante essa canção com fé no seu coração. Graça e paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com você e sua casa, e guarde seu coração de toda e qualquer ansiedade. Amém.